brasileiros, aqui é Daniel do Projeto Brasileiro. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho, responder comentário, né? Primeiro eu vou responder esse comentário. Vamos ser escravos para sustentar a realeza? Bom, quando eu fiz uma propaganda na minha página do Facebook, na página do projeto, né, falando sobre os benefícios da monarquia, por que a monarquia é o melhor caminho para a nossa nação, eu recebi esse comentário aí. Vamos ser escravos para sustentar a realeza? Bom, isso aí tem vários aspectos assim a gente conversar, né? Primeiro, essa ligação que eles fazem de monarquia com escravidão, que não é uma relação, que não existe relação nenhuma, na verdade. Primeiro porque a monarquia, a escravidão já era praticada, era uma coisa normal no mundo há mais de 5.000 anos, entendeu? Não foi a monarquia que instituiu a escravidão. Ao contrário, a monarquia foi que acabou com a escravidão. Porque, caso as pessoas esquecem de estudar, que foi a princesa Dona Isabel que assinou a lei que acabou com a escravidão no Brasil, né? Ah, mas o império se sustentava pela escravidão. Bom, na verdade, isso é um problema do século XIX e dos anteriores. Por exemplo, as 13 colônias lá, os Estados Unidos, se tornou uma república, não era uma monarquia, era uma república, e tinha escravidão também. Tanto que entrou em uma guerra civil para acabar com a escravidão deles. E ao final dessa guerra, quando eles finalmente aboliram a escravidão do país deles, eles tiveram uma separação racial lá. Teve um regime de segregação que no Brasil nunca teve. No Brasil, a abolição foi planejada, principalmente através da lei do ventre livre. Tanto que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, existiam já poucos descendentes de africanos que eram escravos. Poucos não, eram muitos, mas em comparação ao total eram menos de 10%. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é o seguinte, as pessoas falam, foi uma pressão que a princesa Isabel sofreu. É uma coisa meio esquisita de se falar, porque a princesa Isabel fazia parte do movimento abolicionista. E ela era cercada de abolicionistas, principalmente o André Rebouças, que era engenheiro do Império, fazia parte ali, frequentava a corte, fazia parte da corte, era negro e abolicionista. Entendeu? E a princesa Isabel foi ela que fez uma manobra política para poder abolir a escravidão. Era o interesse dela. Dom Pedro II ficou muito feliz quando conseguiram abolir a escravidão, pois era um problema social e moral que existia no Império. Porque muitas vezes a gente fala, mas o Império tinha muitos problemas também. A questão é que a República veio e não resolveu nenhum dos problemas do Império e ainda criou outros. Acusam também a monarquia de ter abolido a escravidão, mas não ter feito nada para integrar os ex-cativos à sociedade. O que é uma acusação falsa também, porque é só olhar as datas. A abolição foi assinada em 1888 e logo em seguida foi um golpe que proclamou a República. Proclamar é mandar dizer, né? Eles mandaram dizer que a partir de agora era uma república o Brasil. Foi contra o povo, contra a coroa e contra a nação. E não fizeram nada pelos ex-cativos, né? Simplesmente os abandonaram. Quem abandonou os ex-cativos foi a república, não foi a monarquia. Isso tudo é uma visão para as pessoas pensarem, né? Porque se tu pegar a última fala do trono, que é acesso a qualquer um pela internet, tu consegue baixar em PDF as falas do trono. O que são as falas do trono? É a abertura do parlamento, o discurso de Dom Pedro II.
E nessa última fala do trono de 1889, quando ele abriu o parlamento em 1889, ele deixou claro a ideia de indenizar os ex-cativos com terras no interior do Brasil, que é uma coisa que era inaceitável, porque quem queria ser indenizado eram os ex-proprietários. Eles não queriam que indenizasse os ex-cativos, entendeu? Bom, esse é um aspecto desse comentário, mas vamos ler o comentário de novo e vamos analisar outro aspecto. Vamos ser escravos para sustentar a realeza? O que ela pode estar querendo dizer com isso? O custo da realeza é muito alto. Seria muito dispendioso para o Brasil sustentar uma realeza. Entendeu? Também não faz sentido, porque se tu pegar a monarquia, ela é muito mais barata que uma república. Numa república a gente sustenta o atual presidente e todos os ex-presidentes que tiveram anteriormente. Esse é um ponto. Ou seja, na monarquia não existe ex-imperador. O imperador substitui o pai quando o pai... Então não tem que sustentar um ex-imperador. E a monarquia custa bem menos que a república. O Palácio de Buckingham custa 10 vezes menos que o Palácio do Planalto. Além desses custos, ainda tem todos os penduricalhos que vêm junto, não são apenas salários. A monarquia é um estado menor, muito mais enxuto. Então, na verdade, a pessoa que fez esse comentário nem sequer pesquisa sobre o assunto. Não faz uma pesquisa, não olha nem as propostas da restauração da monarquia. Existem as propostas da Casa Imperial. Então a pessoa tem que procurar se informar antes de fazer esse tipo de comentário. E também, além desse comentário, que a gente já esmiuçou, ela ainda fez um outro comentário em seguida. Temos que devolver as terras que pertencem aos povos originários. Bom, agora vamos definir algumas coisas aqui, né? Primeiro, o que são esses povos originários? Os sambaquis? Os povos que existiam aqui antes dos índios? Ou será que ela está se referindo aos índios? Os índios são originários porque chegaram aqui e exterminaram os povos que existiam aqui antes. Mas, bom, eu sou originário aqui, eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Como a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, somos todos originários. Agora, se ela quer dizer aos indígenas, bom, eu acredito que existe sim como é que se diz, um racismo sobre os povos indígenas, pois eles não têm, as terras a quais eles vivem não são deles, são parques nacionais, né? Eles não têm posse da terra, eles não podem vender, eles não podem, então não é deles. Segundo, eles ficam isolados e nada chega a eles, não são, acredito que os índios tinham que ser assimilados pela sociedade. Deveríamos entrar nessas aldeias, fazer escolas técnicas, ensinar como era feito nas reduções jesuíticas, né? Escola técnica, onde eles aprendem. Não manter o pessoal na época da pedra, sem cultura. Vamos preservar a cultura deles. A cultura deles a gente preserva sim. Eu tomo chimarrão, que vem da cultura indígena, nas vestimentas. Tem vestimentas que fazem parte da cultura indígena, hábitos. Isso é preservar a cultura. Mas a cultura mais importante para ser preservada é a cultura brasileira, a qual a cultura indígena faz parte, mas não é exclusivamente. O Brasil é formado pelo branco, pelo europeu, pelos indígenas e pelos africanos. Entendeu? Eu acredito que deveríamos ir para essas terras, ensinar, ter escolas técnicas boas para eles. Apesar de que para nós também não temos escolas, mas deveríamos ter. E uma integração dos povos indígenas à sociedade atual. Não manter eles na época da pedra.
as pessoas falam, mas isso é um racismo. Quando trata umas pessoas como inferior às outras, o nome disso só é apenas um, é racismo. Entendeu? Que manter eu não sei nem se não vai diminuir o alcance falar racismo, vou até regravar isso. Eu acredito que manter os índios, que existe uma discriminação com os índios. O nome disso é raça, né? Porque manter o indígena na época da pedra, quando tu mantém um outro povo como inferior, é uma discriminação, vocês sabem o nome disso. Então, o governo republicano gosta muito de tratar seus cidadãos como se fossem retardados, principalmente os povos indígenas. Tratam o trabalhador como se fosse retardado a partir de um golpe chamado fundo de garantia. Esse fundo de garantia, ele simplesmente pega o teu dinheiro, seguram o teu dinheiro, ele rende menos que a poupança, ou seja, eles aplicam esse teu dinheiro, ficam com o retorno, e o governo escolhe quando tu pode gastar o teu dinheiro. Isso te tratar como retardado. Então tu não tem liberdade financeira. Fora muitos outros problemas aí. Eu acredito que nós devemos restaurar o Brasil e retomar o caminho de crescimento que a monarquia nos trouxe. A monarquia é o caminho para que o Brasil se torne a luz para todas as nações. Uma monarquia cristã, forte, e que transformará e que trará nosso país um país forte. O povo brasileiro, o Brasil, tem um destino a ser cumprido. A gente pode ver isso aqui no Brasil é o único país que o povo não é dividido. Nós somos todos um povo só. Embora a República, para se sustentar, tenta nos dividir, cria esses negócios de esquerda, direita, branco, negro, hétero, gay. E aqui no Brasil, mas o povo brasileiro não é assim. Aqui no Brasil senta um judeu, senta um árabe, senta um católico, senta um evangélico, tudo numa mesa, conversa, conta piada e sai todo mundo amigo. Isso é característica do brasileiro. Somos o único povo capaz de trazer a paz para o mundo. Eu acho que é só. Temos que devolver as terras que pertencem aos povos originários. Na verdade, nós somos o povo originário. Nós somos os brasileiros. Fora a República, terceiro reinado já. Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand, Imperador do Brasil.